Olá, seja muito bem-vindo ao Coletivo, ao programa semanal de entrevistas da TV Unifev, que é afiliada da TV Brasil. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelas nossas redes sociais. Hoje a gente recebe aqui de forma remota o subtenente de infantaria Giovanni Santana Gonçalves, que foi nomeado pelo Exército Brasileiro para a chefia de instrução do tiro de guerra de Votuporanga. O tiro de guerra que é vinculado à Secretaria da Cidade da Prefeitura e ele ficará conosco no biênio 2021-2022. Em janeiro deste ano ele assumiu o TG local e hoje vai nos contar um pouco sobre a carreira militar e também responder aí sobre a rotina dos atiradores e muito mais. Então fique com a gente e muito obrigada pela sua atenção. Subtenente, eu agradeço muito por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco hoje. Ok, Fabiola, a gente que agradece o convite. O tiro de guerra se sente prestigiado, né, com o seu convite. E para mim, para o nosso tiro de guerra aqui de Votuporanga, é um privilégio, viu, estar fazendo parte do seu programa. Bom, eu sei que o senhor veio do Sul, né? A gente sabe que é uma região um pouco mais, com um clima um pouco mais ameno. O senhor chegou aqui em Votuporanga no final do ano de 2020. Como é que tá? Já se acostumou com o clima aqui de Votuporanga, esse clima quente? Que está mais fresquinho por enquanto, mas o senhor sabe como é que é, né? Isso, a gente vem de um clima um pouco mais frio, né, no Rio Grande do Sul. Porém, foi um dos atrativos, né, na época das opções, da escolha pela nova unidade, pela nova cidade, também foi o clima quente, né? A gente gosta bastante, eu e a família gostamos bastante do calor e Votuporanga propicia isso, né? Nós também, militares do Exército Brasileiro, estamos acostumados, né, com idas e vindas, então a gente já teve a oportunidade de morar, né, de residir em outros locais tão quentes quanto como na Amazônia, né, no Maranhão também. Então a gente gosta do calor, né? E aí, o que vocês estão achando da cidade? A família já se adaptou? Como é que tá? A família se adaptou muito bem, né? Em agosto do ano passado, nós viemos até Votuporanga para fazer um reconhecimento, né? Para conhecer as instalações do tiro de guerra, para conhecer a rotina do TG, para conhecer também a nossa moradia, né? Nossa residência, verificar a faculdade para as filhas. E foi uma oportunidade muito, muito boa para a gente ir se adaptando à cidade, à rotina da cidade. E a gente está muito feliz, a família está muito satisfeita, a gente profissionalmente também está realizado, está chefiando o tiro de guerra de Votuporanga. Fomos muito bem recebidos pela comunidade, pelo prefeito, pelo secretário da cidade, enfim, por outras autoridades também, o que nos enche de orgulho, né, e de alegria de estar aqui em Votuporanga. Bom, a gente fez esse convite com o objetivo, né, subtenente, de explicar um pouco mais sobre o tiro de guerra. A gente sempre ouve falar, temos um amigo ou um parente que participa ou participou do tiro de guerra como atirador. Então, nosso objetivo aqui hoje é conhecer um pouquinho mais. A TV Unifev tem uma audiência grande aí em toda a nossa região. Então, a gente conta e agradece muito essa tua atenção aqui hoje. Bom, pesquisando, né, sobre essa carreira militar, eu descobri uma frase do Rui Barbosa que é muito interessante, que ela diz o seguinte: o exército pode passar 100 anos sem ser usado, mas não pode passar 1 minuto sem estar preparado. Então eu queria te iniciar por essa pergunta básica, né? Qual é a finalidade principal, vamos dizer assim, do tiro de guerra? Bem, Fabiola, você citou essa frase, né, fez essa citação, né, de Rui Barbosa, e eu vou te dizer que aqui no tiro de guerra nós não preparamos somente para a guerra, como muitos pensam, né? Na verdade, a gente prepara os atiradores para a manutenção da paz, né? A gente prepara os atiradores para que eles sejam cidadãos melhores, né, no futuro. Logo que eu cheguei aqui, eu solicitei da prefeitura, né, a instalação de uma faixa bem grande aqui na entrada do tiro de guerra, escrito o seguinte: aqui são forjados os futuros líderes do município. E por que dessa frase? Porque eu constatei, nesses primeiros meses aqui em Votuporanga, que diversas autoridades do município e da região passaram pelo tiro de guerra.
essa verdadeira escola de civismo e cidadania. Então, ao contrário, às vezes, do que as pessoas pensam, né? Não, porque é só preparação para a guerra. Não. O tiro de guerra, ele prepara um cidadão melhor, um profissional melhor, né? Ele prepara um filho melhor, né? Por que não dizer? E depois um futuro chefe de família melhor, né? A gente trabalha muitos atributos aqui dentro, como camaradagem, disciplina, pontualidade, responsabilidade, lealdade, enfim, liderança. Batemos muito na liderança, né? Desde o início, Fabiola, do ano, a gente já vai escalando eles em funções de chefia, em funções de comando, dentro dos pelotões, né? Dentro das pequenas frações, como nós chamamos, para que eles vão desenvolvendo, né? Esses atributos. São importantíssimos depois, independente da carreira que ele for optar, que ele for seguir, né? Se ele for militar, isso vai ser utilizado, mas se ele for um jornalista, por exemplo, ele vai precisar ser uma pessoa proativa, né? Ter liderança, né? Porque é uma idade muito inicial, né? Que inclusive coincide aí com a entrada na faculdade também de muitos deles, então com certeza colabora, não é, subtenente? Exatamente. Conversando outro dia com uma mãe, ela veio agradecer, né? Dizer que nesse pequeno espaço de tempo que eles estão conosco, ela já viu inúmeras mudanças no comportamento dele. E aí ela até brincou. Eu vi o meu filho lustrando coturno, eu vi o meu filho passando roupa que nunca ele havia passado, né? Então ele estava no YouTube aprendendo a passar a farda, aprendendo a passar a roupa. Ele cuida mais hoje da manutenção, da limpeza da casa, né? Porque aqui eles são responsáveis pela manutenção do tiro de guerra também. Então, é feito por eles próprios, né? E com isso eles vão amadurecendo, né? E aí você falou da faculdade e tudo mais, uma época ali de transição, né? Então, eu tenho muitos jovens aqui que trabalham, né, nas empresas locais e também fazem faculdade à noite. E, por incrível que pareça, esses que fazem o tiro de guerra, que trabalham e que fazem a faculdade, são os que mais se destacam, tá? São os que mais se destacam. Com certeza, subtenente, é uma rotina dura, né? A gente vê o pessoal aí, os jovens, já tive vários amigos que participaram quando eu tinha também 18 anos, era uma loucura, mas depois a gente realmente ia percebendo esse crescimento. E aí conta pra gente como é a rotina aí dentro do TG. O pessoal, a gente sabe que eles chegam bem cedinho. O que vocês fazem durante esse período aí no TG? Por quanto tempo mais ou menos eles ficam? E já vou emendar uma outra pergunta. Agora, durante a pandemia, como é que tá? Certo. Então, a incorporação deles, a matrícula, ocorreu dia 1º de março e eles vão até 1º de dezembro, né? Então, a formatura deles deve ser ali, finalzinho de novembro, 1º de dezembro. Muito bom tu falar da pandemia. A pandemia, ela acabou nos trazendo também oportunidades de aumentar a gama de conhecimento, né? Eu, por exemplo, com 26 anos de trabalho, né, na instituição, eu ainda não tinha dado instrução online. E aí, com pandemia, o lockdown, todos esses problemas que nós estamos passando, eu tive que me reinventar, eu tive que aprender a dar instrução, né, naquele período ali do lockdown, EAD, né? Mas graças a Deus, hoje já voltamos ao presencial. Saliento que de 1º de março até agora tivemos apenas um caso de Covid, apenas um atirador, né? Contraiu a Covid, mas foi assintomático, bem tranquilo, saiu e retornou ao nosso convívio. A gente tem uma diretriz que é a seguinte: se o atirador apresentou algum sintoma, ele avisa através do grupo mesmo, né, do WhatsApp, e ele não vem para o aquartelamento, ele procura o apoio médico, segue todas as orientações médicas, né, e retorna ao nosso convívio só após ter recebido a liberação do médico, vamos dizer assim, né. O mesmo ocorre se ele tiver tido contato com algum familiar que apresentou sintomas também.
Além disso, na entrada do tiro de guerra, o primeiro que chega, ele é responsável pela higienização dos demais, né? Então, geralmente eu chego ali primeiro, chega mais um, e aí nós ficamos no portão, com álcool em gel, aferidor de temperatura, e cada um que chega, e esse primeiro que chegou, né, ele faz a higienização dos demais, né? O uso de máscara é obrigatório, e também mantemos o distanciamento, né? Privilegiando as instruções ao ar livre, né? A rotina, tu me perguntaste, ela inicia às 6 horas, de segunda a sábado, até às 8 horas, né? Então, diariamente, 6 às 8, segunda a sábado. Acontece também o seguinte, o jovem, quando ele entra no tiro de guerra, alguns, ele entra cheio de medo, cheio de dúvidas, né? Às vezes ele não gostaria de servir o serviço militar, né? Prestar o serviço militar. E um mês depois, às vezes eu tenho que estar convidando eles para irem para casa, porque por eles vão ficando e passa do horário e eu tenho que, né, fazer daí as minhas medidas administrativas, eu tenho bastante encargos administrativos, e eles querem mais instrução e querem ficar, e aí eu disse, não, agora tem que ir, pessoal, porque amanhã tem de novo aquele negócio todo. Eles estão fazendo amizade, né, subtenente? Quantos jovens mais ou menos são? Nós estamos com 50 jovens, tá? Estamos trabalhando com 50 jovens no momento. Isso. É uma amizade para a vida toda, né? A gente percebe histórias desse tipo, né? Com certeza. Semana passada, Fabio, eu tive o privilégio, o prazer de receber 2 empresários aqui da região que foram atiradores. Um deles foi atirador em 1981. Você tinha que ver o brilho no olhar, ele me contando as histórias do ano de instrução dele, né? O outro fez em 1993. Hoje até ele é um empresário aqui da cidade muito conhecido. E foi muito bacana eles dois conversando, assim, se emocionaram aqui, né? Tiraram fotos. E a gente vê que a história se repete, né, Fabio? Então, as mesmas experiências, né, o que o jovem de hoje está passando, vivenciando, aprendendo aqui dentro, são as mesmas histórias que eles contaram para a gente, né? E os dois, né, disseram, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Então, eles disseram que aqui dentro aprenderam valores, aprenderam ensinamentos, eles carregam para a vida toda e que utilizaram também para educar seus filhos, né, palavras deles. Subtenente, a gente sabe também que o alistamento militar, ele é obrigatório por lei. Como é que se dá todo esse processo e quando o jovem precisa procurar a delegacia militar para se apresentar, vamos dizer assim? Certo. No ano em que o jovem completar 18 anos, ele deve procurar a junta do serviço militar, né? Esse ano, devido à pandemia, nós temos outras formas também de fazer o alistamento. Ele pode ser feito através do site alistamento.eb.mil.br, ou então o jovem pode baixar o aplicativo, né, do Exército e ali ele fazer o seu alistamento. Então hoje o jovem está bem informatizado, vamos dizer assim, né, ele gosta da tecnologia, então ele baixa o aplicativo ali do Exército, faz o alistamento, é bem fácil, né, o jovem faz com facilidade. E aí, então, ele entra em contato com vocês assim que faz 18 anos ou é só no período de abertura de inscrição? De janeiro a 30 de junho, né? Ele pode fazer esse contato, né? O alistamento. Então, de janeiro a junho, ele faz o alistamento dele. Caso ele tenha perdido o prazo, não tem problema, ele procura a delegacia do serviço militar e ele será encaminhado, tá? Ele será orientado como proceder, tá bom? Então, não tem problema. E aí, Fabíola, se tu me permite, eu já faço um adendo aí. O pessoal tem aquela mística, né? Porque eu não quero ir, porque eu vou sofrer, ou então vai atrapalhar o meu desempenho no emprego. Não, nada disso. O que a gente vê dos jovens aqui é que
eles ganham mais responsabilidades, eles amadurecem e eles começam a ser bem vistos pelo empregador e pelos professores. Eles começam a adquirir aquele espírito de cumprimento de missão, né? E até um desses empresários que veio aqui, ele salientou o seguinte, que ele prefere um atirador, um ex-atirador para compor a equipe dele, tá? Então, às vezes o jovem fica, né, com um pouco de receio e tal, não, bem tranquilo, tá? Que bom. Subtenente, outra pergunta. Em quais casos esses jovens eles podem ser dispensados do serviço militar? Ah, sim. O jovem pode ser dispensado se ele for considerado, por exemplo, um arrimo de família, né? Onde a família dependa unicamente, exclusivamente do sustento, né? Esse sustento dependa dele, desse jovem, né? Tipo, o jovem já foi casado, tiver filhos, né? Tipo assim. Ou se ele tiver alguma doença, algum problema físico que o impossibilite de exercer a profissão de militar, né? Mas bem tranquilo, ocorrem várias seleções psicológicas, né, de ordem psicológica, física, feito uma entrevista também para tentar verificar a parte social, né, do conscrito, né. São várias etapas de seleção, então é bem tranquilo. Não... E aqui em Votuporanga, a gente teve em torno de 500 jovens no ano passado para retirar 50, vamos dizer assim, para selecionar 50, né? E a gente, como qualquer outra instituição ou empresa, a gente quer trabalhar com os melhores, né? A gente quer, ninguém quer se cercar, né, de alguém que não seja bom, né, que seja voluntário, né, para aquilo e tal. E a gente conseguiu fazer uma seleção, eu digo a gente conseguiu porque foi bem na época que eu vim a Votuporanga conhecer e reconhecer, né, o tiro de guerra, e a gente conseguiu fazer uma seleção muito boa. Eu estou muito feliz com esse pessoal aqui, isso até sempre que eu encontro um pai, uma mãe, eu faço questão de dizer que eles são os 50 melhores jovens dessa faixa etária da região de Votuporanga, de Votuporanga e região. Então eu digo isso para eles quase que diariamente, né? Os senhores são os 50 melhores de sua classe aqui que trabalham conosco, né? Porque passaram por uma seleção, várias etapas, né? E realmente eles estão me surpreendendo bastante. Que bacana. Parabéns, então, a essa turma aí, que depois vai nos assistir, né? Subtenente, quais as punições que o jovem pode sofrer se não cumprir o alistamento militar? Tua pergunta é muito boa, muito interessante, porque às vezes o jovem pode ter um pouquinho de receio, né, de fazer o alistamento e tal, e isso é ruim para a vida dele, para a carreira dele, para os estudos dele, porque ele pode ter dificuldade, né, ele não vai conseguir depois entrar numa universidade, ele não vai conseguir tirar um passaporte, ele vai ter muita dificuldade de arrumar um emprego, e por aí vai, né, então fica difícil o jovem que não está kit com serviço militar, ser uma pessoa bem-sucedida, né? Ser um cidadão exemplar, né? Então, venha, procure a nossa junta, ou então entre no site, baixe o aplicativo, né? Já passei o número do telefone também, tire dúvidas, se quiser vir ao tiro de guerra, tirar alguma dúvida, nós estamos aqui praticamente de 6 horas da manhã até 17, 18 horas, então venham, tire suas dúvidas, tá? E a gente vai ter o maior prazer em orientá-los, tá? E aí também já dá uma olhadinha e ver como é que é a nossa rotina aqui, tá bom? Vocês podem apresentar também a sede aos familiares que tiverem interesse, tudo isso? Sim. Diversos pais nos procuram, ligam, mãe, pai que vem aqui conversar, perguntar. E outro dia, uma mãe de um atirador desse ano, né, um atirador desse ano, ela falou, nossa, é muito diferente do que a gente ouve falar lá fora, né? Então, por exemplo,
a gente percebe que o jovem brasileiro, né, lê pouco. Então, a gente criou aqui grupos de leitura, né? Então, toda quarta-feira tem uma dupla que tem que preparar, tem que ler um livro e aí ele vai preparar uma apresentação, né? Vai preparar uma apresentação para a gente e vai nos contar, né, tudo o que ele aprendeu e entendeu daquele livro e tal. É uma forma de estimular, né, eles para a leitura. E, logicamente, antes eles sentam comigo e apresentam para mim, a gente faz umas correções necessárias, conversa e tal. E tem dado super certo, né? Esse é um projeto, por exemplo. E aqui a gente tem jovens que falam inglês, tem jovens que falam espanhol, tem um que estuda francês. Então isso acaba sendo um intercâmbio cultural também, né? O tiro de guerra tem esse poder, essa troca de conhecimento, cada um traz um tipo de conhecimento, agrega, troca. E como você falou lá atrás, eles se consideram uma família, né? E a gente trabalha muito isso na cabeça deles. Vou te contar um caso. Uhum. Na primeira semana, acho que foi no segundo dia de instrução, um jovem chegou com um cadeadozinho e me perguntou: sargento, quando é que nós vamos colocar o cadeado nos armários? E aí eu falei para ele o seguinte: a gente não conversa que aqui é uma família? Se aqui é uma família, precisa ter cadeado nos seus armários? E ele ficou me olhando, né, ficou assim sem resposta, e aí ele não sabia o que me dizer, né? Fabiola, até hoje, né, começamos em março, estamos chegando em junho praticamente, não sumiu um alfinete do outro. E detalhe, até vou te dizer mais, eu já vi eles abrindo o armário do colega para guardar algum objeto que o colega, porventura, tenha esquecido fora do armário. Uhum. Então, não temos cadeados aqui nos armários deles. Não tem legal. cadeado. Que legal, que legal. E também a sede nova, né, subtenente? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho. Eu digo nova, né? Ela foi inaugurada recentemente, em 2018, né? Em julho de 2018, pelo então prefeito João Dado. É uma sede muito grande, né? Até então era ali na Rua Padre Isidoro, né? Agora ela está num novo espaço. Conta um pouquinho mais para a gente como ela é. Isso, hoje ela está na Rua Rio Grande, 2021, né? O número. É uma sede que foi bem projetada. Ela atende às nossas expectativas, né, muito, muito bem. Aproveito até para fazer um breve comentário sobre o apoio que tanto o prefeito anterior e atual dispensam ao tiro de guerra, como o secretário anterior, que era o Marcelino, e o secretário atual, Marcelo Cuenca, né? Então, os dois dispensam e dispensaram um apoio muito grande para nós aqui no tiro de guerra. Então, nós não temos nada a reclamar, pelo contrário, só temos a elogiar, né, a equipe, tanto da prefeitura como principalmente da Secretaria da Cidade. Bom, aqui a gente tem excelentes instalações, né? A gente tem uma sala de instrução muito ampla, com data show, com ar-condicionado. A gente criou esse ano uma sala de leitura, né? Uma sala de reuniões para os atiradores. E além da rotina do tiro de guerra, quais outros projetos o tiro de guerra participa? A gente sabe que agora, durante a pandemia, claro, essas atividades estão paralisadas, mas conta um pouquinho para a gente qual é a interferência do tiro de guerra na comunidade. Sim, o tiro de guerra é parceiro da Prefeitura Municipal, né? Atua juntamente com a Prefeitura Municipal em diversos projetos, né? Então, o tiro de guerra apoia a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Cidade. Fomos procurados também pela Secretaria da Saúde para disponibilizar salas para vacinação. De pronto atendemos, né, essa solicitação, porém, posteriormente, a Secretaria de Saúde conseguiu um local mais central, né, e aí acabaram abrindo mão desse nosso apoio, né? Mas, além disso, também, com a pandemia, o nível de estoque de sangue baixou muito, né? E fomos procurados, de pronto, atendemos também essa chamada, né, essa solicitação, e então, periodicamente, os nossos jovens também realizam
a doação de sangue para o Hemocentro, né? O Hemocentro. Então são essas as atividades aí que nós desempenhamos aí em prol da comunidade, né? Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, continuando esse bate-papo com o subtenente de infantaria Giovanni Santana Gonçalves, que é o chefe de instrução do tiro de guerra aqui de Votuporanga. Até já! Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva da TV Unifev, hoje recebendo de forma remota o subtenente de infantaria Giovanni Santana Gonçalves, que é responsável atualmente pelo tiro de guerra aqui de Votuporanga. Subtenente, então, para a gente entender um pouquinho melhor, nós estamos falando aqui sobre carreira militar, né, sobre a vida, o dia a dia aí dos jovens dentro do tiro de guerra. Eu gostaria de te perguntar, que você nos explicasse como se estrutura as Forças Armadas e como os jovens podem seguir nessa carreira. Porque às vezes eles entram aí no tiro de guerra, se interessam tanto e querem continuar. Como é que funciona? Sim, interessante a sua pergunta, né? As Forças Armadas se dividem em Marinha, Exército e Aeronáutica, né? O tiro de guerra está linkado ao Exército, né? E eles entram muitas vezes, como eu te falei, sem a perspectiva de seguir uma carreira militar. Porém, quando eles entram e começam a conhecer o Exército, vamos dizer, do lado de dentro da força, né? Eles começam a compreender, né? Que o tiro de guerra, né, é o servir, né? A palavra servir, né? Servir ao próximo, né? Então, ele começa a entender os valores que são apresentado para eles aqui dentro, e muitos começam a se identificar com esse tipo de profissão, com esse tipo de carreira, né? E então a gente criou um grupo de estudos, tem vários atiradores que já querem seguir agora a carreira militar, que estão estudando para o concurso da ESA, né, que é a Escola de Sargento das Armas, e também para a SPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né? Então, a ESA forma os sargentos do Exército Brasileiro e a SPSEX forma o oficial do Exército Brasileiro. Então, a gente fica muito feliz, né, em ver eles buscando também a permanência, vamos dizer assim, na força, né, querendo, fazendo essa opção de carreira, né, para o resto das suas vidas, né. Então, é legal, é gratificante. Na verdade, para a gente acaba sendo um retorno, né, daquilo que a gente passa para eles, né? Então é bacana, legal, gratificante. E em que momento esses jovens podem ser convocados para alguma missão? Certo. Então, assim, o primeiro passo é eles prestarem o serviço militar obrigatório, né, como eles estão realizando, estão fazendo. O segundo passo é passar no concurso. No concurso da ESA, por exemplo, um concurso bastante difícil, né? Ele gira em torno de 100 a 130 candidatos vaga, né? Dei uma olhada esse ano, parece que está em torno de 130 candidatos vaga. Então é um concurso difícil. A partir daí, que ele for aprovado no concurso da ESA ou da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que também é um concurso dificílimo, gira em torno disso também, a relação de candidato vagas, ele terá um leque de oportunidades. Aí entra a questão do idioma, hoje muito cobrado em qualquer área de atuação, né? Então, o militar que falar mais de 1, 2 idiomas, né, falar mais de 2 idiomas, ele já está um passo à frente para aí futuramente estar apto a cumprir nos diversos tipos de missões que se apresentam, né, na carreira militar, como, por exemplo, um auxiliar de adido, né, numa aditância, né, o caso dos sargentos, ou um adido militar, no caso do oficial, né. Então, é passo a passo, né, ele vai construindo todos os dias os degraus que vai levá-lo a ser escolhido para desempenhar essas atividades fora do nosso país e representar, né, o nosso país diante de outras nações, né. Mas o primeiro passo de tudo, a porta de entrada, às vezes é o tiro de guerra. Eu conheci um estágio que eu fiz agora, início do ano em São Paulo, um estágio para os chefes de instrução de tiro de guerra. Eu conheci um coronel do Exército que ele iniciou sua carreira como atirador, né, como um atirador no tiro de guerra, e hoje ele é um coronel do Exército, né. Temos um jornalista, por exemplo, aí da sua área, o Heraldo Pereira, né, que acho que agora ele está na Sport TV, né,
O Heraldo Sim. Pereira tem o maior orgulho de dizer que muito dos valores que ele possui, que ele aprendeu, foi dentro da caserna, como atirador, né? Foi aqui no tiro de guerra de Rio Preto, aqui, de São José do Rio Preto. Então, assim, eu reforço, né, nossa escola de cidadania e civismo, ela não só forma o futuro militar, ali abre portas, como também forma o cidadão, né, que é a nossa missão primordial também. Bom, a Força Militar Brasileira é considerada a maior do mundo, né? Então, dentro disso que o senhor está falando, inclusive, o TG ele tem um papel fundamental, né? Nesse início aí da carreira do jovem. Nós estamos ali, pelas pesquisas que eu estava lendo, entre as 11 maiores potências do mundo, alguma coisa assim, porém, tudo se dá quando o jovem faz lá o seu alistamento, quando ele ingressa no tiro de guerra, quando ele começa a aprender as instruções básicas aqui com a gente, né? Ou então quando ele serve em outros grandes centros e se alista lá para servir num batalhão de infantaria, por exemplo, né? Muitos, como eu lhe falei, desculpa, iniciam ali sem perspectivas nenhuma, né? Sem perspectiva nenhuma, não querendo, não sendo voluntário, e depois se apegam à carreira e aí pronto, ficam para o resto da vida, né? Uhum. Como militares, né? Então, às vezes, isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um major lá em Santa Cruz do Sul, agora, o 7º BIP. O major, ele sempre me falava isso, né? Santana, eu não queria servir de jeito nenhum, eu fiz de tudo para não servir e tal. E depois entrou, serviu, né? Conheceu a força, e hoje é um major do Exército, né? E adora a profissão, adora o que faz, né? Então, muito mística, né? Que o pessoal fala e fora e tal. Depois que conhece, acho que a coisa não é tão cruel assim, né? Agora Não, pelo contrário. me conta sobre as mulheres, a presença das mulheres aí nessa carreira militar como um todo. Qual é o conselho que o senhor daria para as que estão nos assistindo e desejam ingressar também nessa carreira militar? Certo. Esse ano, a gente foi procurado aqui por uma menina aqui da região, que ela perguntou se ela podia se alistar, né, se ela poderia servir no tiro de guerra. Então, a gente sentou com ela, conversou e mostrou para ela as formas de ingresso. E para nossa felicidade, né, a gente soube, ela voltou a entrar em contato depois, que ela está estudando para fazer o concurso da ESA, né? E aqui no tiro de guerra nós conseguimos algumas bolsas de estudo para os atiradores e aí na oportunidade a gente lembrou dela, né? Será que ela está fazendo algum cursinho preparatório? Será que ela tem condições? E fizemos contato com ela e hoje ela integra o grupo aqui de estudo dos atiradores aqui e está batalhando, né? Se Deus quiser, ela será aprovada. Então, as mulheres hoje têm a porta de entrada, vamos dizer assim, né? ESA também e SpaceX, né? Então, a mulher tanto pode ser uma oficial de carreira, como pode ser um sargento de carreira. E essas são as principais ali, de acordo com a faixa etária que a gente está se referindo, tá? Uhum. Tem outras portas também de entrada, como a escola de formação do Exército, né? A SpaceX, né? Uhum. Que fica em Salvador, aí até essa já é para um público com uma idade mais elevada, que já é formado, daí tá em direito, magistério e tal, mas assim, a mulher tem hoje plenas condições e é muito importante para nós militares, né, termos o público, o segmento feminino junto conosco, né? Principalmente na área de saúde, temos muitas sargentos e oficiais da área de saúde, viu? Tem bastante. Então, e é importantíssimo. As meninas que estão nos assistindo e desejam ingressar nessa carreira militar, nós vamos deixar aqui novamente o telefone do pessoal do tiro de guerra, do subtenente, para que vocês façam contato, tirem dúvidas, tá bom? Bom, agora falando um pouco sobre a sua história, subtenente, o que te fez entrar na carreira militar? Foi também pelo TG? Sim, é interessante que eu decidi o que eu faria, né, qual a profissão que eu seguiria, com 5 anos de idade. Então, aos 5 anos de idade, uma tia minha, né, me deu uma
uma camiseta escrito Sargento Santana. E aí pronto, a partir dali até a minha mãe brinca, né, que eu não queria nem dar tempo para ela lavar aquela camiseta, né, porque eu não tirava nunca, né, a camiseta. E só queria brincar e vestir aquela camiseta. E um fato interessante que às vezes as pessoas brincavam, né, você vai ser tal profissão, tal, e eu ficava zangado com aquilo e já respondia na hora, não, eu não vou ser isso, não, eu vou ser sargento do Exército, né. Então, ingressei como o soldado recruta, né, equivalente ali ao atirador, né, e aí depois fiz curso para cabo, fiz curso para sargento temporário, aí depois que eu fui aprovado para escola de sargento das armas, né, e aí fui galgando ali as graduações, né, seguintes, né, segundo sargento, primeiro sargento, até subtenente, né. E agora, inclusive, o senhor foi promovido a subtenente recentemente, não é isso? Isso, agora no dia 1º de junho, né, tivemos a grata satisfação, né, de termos sido promovido aí à graduação de subtenente. Isso, exatamente. Subtenente, o senhor está como chefe de instrução do tiro de guerra, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais, o senhor já participou de alguma missão ou ficou apenas aí nessa área da educação? Eu acabei optando assim pela linha de... O Exército ele é dividido em várias áreas, né? E eu optei por uma área mais do ensino, o tiro de guerra, que é uma escola, né? Uma escola de cidadania e civismo. Eu era instrutor do núcleo de preparação de oficiais da reserva. Então lá eu fiquei por mais de 4 anos. Depois disso, por meritocracia, pelo trabalho que eu desempenhei lá, eu fui escolhido para ser o adjunto de comando. O adjunto de comando do Exército é um graduado que ele é escolhido entre todos, né, para ser o assessor direto do comandante do batalhão. Então, um batalhão efetivo em torno de 700 homens, né, eu tive a felicidade de ter sido escolhido para desempenhar essa função. Anterior a isso, eu sempre fui instrutor de curso de cabo, curso de sargento temporário, e isso foi me distanciando das missões fora do país, né? Muito bem. A partir desse ano, a minha turma está na vez, vamos dizer assim, para concorrer, para cumprir uma missão no exterior. Então, pode ser que Deus nos abençoe e ao final dessa missão aqui do tiro de guerra eu ser escolhido para uma missão fora do país, né? Isso pode acontecer, né? A gente espera que ocorra. O senhor tem especializações em marketing e gestão de pessoas. O que te fez buscar essa especialização numa área que parece tão diferente aí da carreira militar? E como elas te ajudaram, né, nisso tudo? Sim, acaba que hoje nós estamos vivendo a era do conhecimento, né? Eu converso muito isso com os atiradores, que aquela pessoa que antes se formava em alguma carreira, alguma profissão, e parava de estudar, já não tem mais espaço para essas pessoas, né? Para quem pensa assim. Então a gente está sempre estudando, procurando se desenvolver, né? E todo conhecimento é bem-vindo, e a gente acaba sempre trabalhando aquele conhecimento adquirido. Na área do marketing, por exemplo, nesse momento, né, estou me comunicando com você, falando do nosso tiro de guerra, eu estou usando o marketing, né? Quando eu estou dando instrução, né, eu estou usando a MBA em gestão de pessoas, né? São 50 jovens ali para organizar tudo, divide em pelotões, e tal missão é para você, tal missão é... Aí o outro lá está com um problema psicológico, chama para conversar e faz aquele papel de pai, né? Então acaba que a gente tem um momento da infantaria, né? Que é a instrução ali, propriamente dita, mas também tem os outros momentos que a gente se vale desse conhecimento
vamos dizer assim, externo à força, né? Uhum. Que a gente adquiriu. Assim como os idiomas também são muito importantes e a gente está sempre buscando aprimorar, né? Sim. Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes, o senhor estava falando sobre essa mudança de cidades, né? O senhor é do Sul, já passou por várias cidades do Brasil, agora está aqui em Votuporanga. Como é que funciona isso? O que determina a próxima cidade onde o senhor estará junto com a sua família? O senhor vai ficar aqui até 2022, né? Como é que funciona isso tudo? Ah, sim. A gente, militar do Exército, a gente tem que ter a vivência nacional, né? Então, quando a gente inicia lá a carreira, a gente sabe que vai ser movimentado para várias partes do Brasil e para a gente isso acaba sendo até um atrativo, né? Então, eu tinha um sonho em servir na Amazônia, né? Em conhecer a Amazônia. E aí, né, tive o privilégio de viver lá por longos anos. Depois servi também no Maranhão, servi em Minas Gerais, servi no Rio Grande do Sul, agora em São Paulo. E isso tudo vai agregando, né? Vai agregando a cultura, conhecimento. Teve até uma fase engraçada, Fabiola, da minha filha mais velha, né? Era pequena ainda, estava no ensino fundamental, séries iniciais. Eu fui chamado, né? Eu e a mãe fomos chamados na escolinha, e a professora disse que ela estava tendo assim muitas ideias, né? Ela estava um pouco assim fantasiosa, acho que foi a expressão que a professora usou. Aí eu perguntei, mas como assim, professora? Não, é que a sua filha diz que conhece tal estado, que conhece tal rio, que já passou por tal vegetação, que não sei o quê. E aí a gente explicou para ela, né? Não, mas é que eu sou militar, É isso que ela tudo está me verdade, contando né? é tudo verdade. Ela teve essas experiências todas. E aí a professora, né, ficou, né, achou muito engraçado e aí disse, concluiu, né? Nossa, essa menina então conhece mais o país do que eu, né? Aí ela falou a idade dela na época lá. Então foi muito engraçado. Então isso para a gente são oportunidades, né? A gente não vê como ameaças, né? Vê como oportunidades. E, então, agora você me falou, 2 anos aqui, né? Então a gente pode ficar 2 anos na chefia do tiro de guerra ou 3. A gente pode solicitar recondução para ficar mais um ano, né? Pela primeira vez na carreira, eu tive, vamos dizer assim, as opções fechadas, né, dentro daquilo que eu poderia escolher. Então, assim, eu não tinha todo o Brasil, né? Eu tinha, como eu fui voluntário, né, para o tiro de guerra, eu tinha as cidades ali onde possuem tiros de guerra. E é uma concorrência bem acirrada, porque é uma função nobre, né, para o subtenente-sargento, é uma função de destaque, né? Então, graças a Deus, fui escolhido para vir chefiar aqui em Tiro de Guerra de Votuporanga. Éramos um número bem elevado aqui para Votuporanga, se eu não estou enganado, acho que eram 42 voluntários para chefiar aqui esse tiro de guerra. Pelo que a cidade, pelo que a região proporciona, né? Isso vai chamando a atenção, né, de outros companheiros e tal, que acaba gerando o interesse, né, de vir para cá, para Votuporanga, né? Então a gente foi atendido aí e estamos muito felizes aqui em Votuporanga, tá? Muito felizes mesmo. O Que povo bom. muito acolhedor. Subtenente, então, em nome da Rádio TV Unifeb, seja muito bem-vindo, viu? E sempre que precisar, estamos aqui à disposição. Subtenente, mais uma pergunta. Sobre a carreira militar. As pessoas que decidem ingressar nessa carreira, quais são os principais desafios, as principais dificuldades que elas vão enfrentar? Certo. Os desafios são semelhantes, Fabio, a outros desafios que nós temos em diversas carreiras, tá? O início da carreira, ele é difícil, independente da área que de atuação, né, que você escolheu. Porque no início a gente tem muita empolgação, mas ainda tem pouca bagagem, pouco conhecimento, né? Mas eu procuro sempre passar para o atirador que ele execute aquela técnica do contente, né? Então sempre procure focar mais naquilo que te deixa contente, naquilo que te deixa feliz, naquilo que te dá força, né?
e não, e não potencialize tanto aquilo que não vai te deixar contente, que não vai te levar para frente, né? Os desafios são grandes, mas são todos muito bem estudados antes, né? São todos muito bem planejados, preparados, e à medida que e é tudo gradual, né? O atirador ele chega no tiro de guerra, por exemplo, e aí ele tem que correr tipo 1.000 metros apenas lá num tempo X. Depois ele vai correr um pouquinho mais, sabe? É tudo gradual. Ele chega, aprende a marchar. Só depois que ele tiver uma boa condição é que ele vai participar de uma solenidade, né? Para os pais, enfim. É tudo bem gradual. É tudo, né, do básico, né, para o mais complexo, né? Então, bem tranquilo e eu, se pudesse recomeçar hoje minha profissão, minha carreira, escolheria, faria tudo de novo, tá? É bem tranquilo, tá? Então, os jovens aí que estão nos assistindo, que estão decidindo, venham, façam o tiro de guerra, conheçam, tá? E se não for seguir uma carreira militar, vai receber valores, orientações, princípios, né, que servirão para toda a sua vida, tá? Independente da profissão, da carreira que abraçar. Subtenente, a gente agradece, então, a sua presença aqui hoje, remotamente, né, seguindo as regras da pandemia. Então, estamos aqui sempre à disposição. Sucesso, senhor. Que Deus te abençoe aqui em Votuporanga, que fique aí por bastante tempo com a gente, viu? A gente que agradece, Fabio, em nome do nosso tiro de guerra, a gente agradece essa oportunidade, tá, que você está nos dando. A gente espera você aí um dia para tomar um café conosco aqui no Tiro de Guerra, tá bom? E conhecer nossas novas instalações, tá bom? Muito obrigado aí por essa oportunidade, tá bom? Parabéns, parabéns a toda a turma aí que está nos assistindo também. E ao pessoal de casa que tiver interesse em participar, em tirar alguma dúvida sobre a carreira militar, está aqui mais uma vez o contato lá do Tiro de Guerra de Votuporanga. Muito obrigada pela sua companhia, o Coletiva fica por aqui, mas você continua acompanhando toda a programação da TV Unifev. Até a próxima!